Você acredita que o mal pode herdar um endereço? E se eu dissesse que nas ruínas jesuíticas de San Ignacio Mini algo ainda anda à noite, algo que não é homem nem fera? Meu nome é Dr. Pedro Bessa, psicólogo forense. Eu tinha acabado de assinar minhas férias quando o telefone tocou. A ligação vinha da Penitenciária Federal de Posadas, na fronteira argentina. Queriam que eu avaliasse um preso condenado por chacina. Recusei, de início. Eu só cuidava de casos de alta periculosidade, mas o diretor insistiu. O prisioneiro fala uma língua que só o senhor pode entender, a do medo. Horas depois, recebi o dossiê. Tomás Valdez, 42 anos, agricultor, pai de uma menina de 11. Foi encontrado ao lado dos corpos da esposa e da filha, completamente em choque, coberto de sangue. O próprio, segundo os legistas, com marcas de garras humanas. O relatório descrevia ferimentos profundos, mas nenhum instrumento foi identificado. Os policiais juravam ter ouvido uivos vindo da floresta próxima às ruínas de San Ignacio na hora do crime. Tomás, no tribunal, apenas dizia: "Eu vi. E o que eu vi não devia existir." Fechei o arquivo, tentando encarar aquilo como mais uma mente quebrada inventando monstros para suportar a culpa. Mas algo me incomodava. No rodapé da voto pericial, um detalhe. A parede atrás dos corpos tinha 3 riscos paralelos, como marcas de unha, e a legenda dizia: "Feitas de dentro para fora." Deitei aquela noite sem conseguir dormir. E juro que pouco antes de pegar no sono, ouvi um som abafado vindo da janela do consultório. 3 batidas lentas. O presídio de Posadas parecia respirar por conta própria. Cada portão se fechava com um estalo que ecoava como um coração mecânico. O agente me conduziu até a sala de entrevistas, onde o ar cheirava a ferro e desinfetante. Tomás Valdez já estava sentado, algemado, cabeça baixa. Quando levantei o olhar, ele sussurrou, antes mesmo que eu dissesse o meu nome: "Doutor, o senhor acredita em heranças de sangue?" Sua voz não era agressiva, era exausta. Expliquei que estava ali para avaliá-lo, não para julgá-lo. Ele sorriu, um sorriso que parecia forçado, como se os músculos do rosto tivessem esquecido como fazer aquilo. Acharam que eu matei minha família porque só eu sobrevivi. Mas o que me matou tá vivo e volta toda lua cheia. Anotei calmamente. O senhor se refere a quem? Ele levantou os olhos pela primeira vez, e havia algo neles, um brilho âmbar que não era reflexo da luz. Ao mesmo que matou meu avô. E antes dele, o bisavô. É o preço de quem profanou o ferro sagrado das missões. A cada frase, o tom da voz mudava. Ora grave, ora arranhado, como se falassem 2 bocas diferentes dentro do mesmo corpo. O senhor sabe, doutor, o sangue não se lava com rezas, só com mais sangue. Antes que eu encerrasse a sessão, ele pediu uma última coisa. Quando for às ruínas, leve sal no bolso. O chão lá tem fome. Na saída, o diretor do presídio me esperava. Disse que o prisioneiro passava as noites acordado, uivando, e que toda manhã, após a lua cheia, havia arranhões novos na parede da cela. Sempre 3. Na estrada de volta ao hotel, olhei pelo retrovisor e vi algo estranho. Por um segundo, juro ter visto alguém correndo de 4 entre os arbustos. A estrada até San Ignacio Mini cortava um verde quase sólido, como se as árvores tentassem se fechar sobre o asfalto. O ar era denso, úmido, e o céu de chumbo parecia pesar mais a cada quilômetro. Quanto mais eu me aproximava, mais o GPS falhava. Primeiro o sinal, depois o som. Parei num pequeno posto de gasolina em Candelária, última cidade antes das ruínas.
O frentista olhou a placa do carro oficial e perguntou, sem rodeios: "O senhor vai para San Ignacio? A essa hora?" "Sou psicólogo. Trabalho. Avaliação pericial." Ele me observou por um instante e disse, em voz baixa: "Então, leve isso." Colocou sobre o balcão um pequeno crucifixo de ferro, gasto, com cheiro de ferrugem e cera. "Não precisa pagar, só não volte à noite." Achei folclore local, mas guardei. Ao entrar novamente na estrada, reparei em algo curioso. Todos os postes de luz terminavam antes do quilômetro 9, exatamente onde começava a reserva das ruínas jesuíticas. Depois disso, só mato e o som de grilos. Quando cheguei na cidade, o relógio marcava 18h03, mas o céu já era preto. San Ignacio era menor do que eu imaginava. Ruas de terra vermelha, casas baixas e um sino antigo que tocava de hora em hora, mesmo sem ninguém puxar o cordão. Hospedei-me na pousada Santa Cruz, uma construção de madeira antiga, colada a um muro coberto de musgo. Na recepção, uma mulher idosa me recebeu com um sorriso curto. "Sou Dona Inês. O senhor é o psicólogo brasileiro, não é? Se veio por causa do homem da floresta, escolha um quarto sem espelho." O jeito como ela disse "homem da floresta" me fez gelar. Antes que eu perguntasse o motivo, o sino tocou 3 vezes, mesmo sem vento. Dona Inês olhou para o teto e murmurou: "Quando ele chama, a lua não demora." A pousada cheirava a madeira velha e óleo de lamparina. O quarto era simples: cama de ferro, janela estreita e um espelho oval coberto por um lenço preto. No criado mudo, uma vela e uma Bíblia aberta no Salmo 91. Às 9 da noite, bati à porta de Dona Inês. Ela me esperava com um chá quente e um olhar que misturava pena e aviso. "O senhor veio atrás do que restou dele, não foi?" "De quem?" "Do homem que virou fera. Aqui ninguém diz o nome, mas todos ouvem quando ele passa. Contou que seu marido, Padre Ernesto, fora o último guardião da Capela das Almas, construída pelos jesuítas no século XVII. Depois da morte dele, Inês encontrou um diário de couro escuro, guardado sob o altar. O diário descrevia confissões de padres espanhóis que viviam nas reduções indígenas. Em uma delas, lia-se: "Para proteger a fé dos ataques, fizemos um pacto de carne. Um homem foi marcado com ferro e sangue para defender as missões. Mas esquecemos que toda guarda tem fome." As anotações terminavam com uma oração escrita ao contrário, e a frase: "Quando o ferro tocar o solo, ele despertará." Mostrei a ela o crucifixo que o frentista havia me dado. Ela empalideceu. "Este ferro é do altar. Ninguém devia ter tirado." De repente, a janela do quarto se abriu sozinha. O vento entrou frio, trazendo cheiro de terra molhada e ferro queimado. Dona Inês fechou os olhos e murmurou uma prece em guarani. Eu perguntei, tentando manter a calma: "Dona Inês, a senhora acredita mesmo que esse homem ainda exista?" Ela respirou fundo, olhou para mim e respondeu: "Acreditar? Doutor, ele já veio até aqui e deixou marcas na minha porta." Você acredita que o mal pode ser herdado como um sobrenome? Então fica aqui comigo, porque o que vem agora
é o que nunca foi escrito no diário. Na manhã seguinte, levei o diário comigo até as ruínas das missões. O sol ainda não tinha rompido a neblina, cada pedra parecia suar. Os guias turísticos evitavam o assunto, mas um deles, ao ver o crucifixo no meu bolso, desviou o olhar e fez o sinal da cruz. Atrás da velha capela, o mato crescia sobre o que restava de uma ermida de pedra, marcada com símbolos gravados, 3 riscos paralelos e, no centro, um círculo queimado. No chão, pedaços de metal retorcido e manchas que o tempo não apagou. Abri o diário, um desenho indicava um mapa. Ermida, cemitério antigo, 3 casas do ferro. Talvez o padre Ernesto tivesse tentado identificar onde a fera dormia. Segui o rastro até um terreno tomado por eucaliptos. Lá, uma pequena cruz de ferro estava cravada no chão, torta. Aproximei-me e vi algo que me fez congelar. As bordas da cruz estavam derretidas, como se tivessem sido lamidas por fogo. Mas o ferro, frio. Ao redor, pegadas. Grandes demais para um homem, profundas demais para qualquer animal. Voltei apressado para a pousada. Dona Inês me esperava, inquieta. Eu disse que ele sente quando alguém pisa onde não deve. A terra de San Inácio tem dono. Peguei o mapa e comecei a marcar nomes. 3 pessoas apareciam em todas as páginas do diário do padre. O prefeito, Ramírez, cuja família mantinha a posse das terras das ruínas, o delegado Torres, herdeiro de um dos antigos guardas das missões, e o fazendeiro Santos, dono do maior rebanho da região. 3 casas do ferro, 3 marcas na parede da cela, 3 pegadas junto à cruz. Naquela noite, quando sentei para revisar minhas anotações, ouvi ao longe um uivo longo e rouco. Vinha da direção das ruínas. O som parecia humano. No fim daquela tarde, Dona Inês insistiu que eu fosse à festa da colheita, um evento anual onde todos os moradores se reuniam na praça principal. Disse que os de sangue velho sempre compareciam e que talvez eu encontrasse respostas entre os brindes e sorrisos. As luzes de San Inácio pareciam mais fortes naquela noite. Músicas antigas ecoavam, violões e tambores misturados ao cheiro de carne assada. Logo identifiquei os 3 nomes do diário. Prefeito Ramírez, de terno branco e sorriso treinado. Delegado Torres, pesado, copo de uísque na mão. E o fazendeiro Santos, com um chapéu largo e olhar sombrio. Quando me aproximei, o prefeito estendeu a mão confiante. Doutor Bessa, o psicólogo das tragédias, que honra tê-lo em nossa humilde cidade. Os outros 2 riram sem graça, como se tivessem combinado o tom. Durante o jantar, falaram sobre as tradições de paz de San Inácio. Nenhuma prisão, nenhuma morte violenta há mais de 50 anos. O que soava como orgulho, para mim, soava como silêncio comprado. A cada brinde, reparei em algo sutil. Os 3 homens usavam, sob as camisas, medalhões de ferro escurecido, iguais. No verso do medalhão, o mesmo símbolo que vi na ermida, 3 riscos paralelos e um círculo queimado. A orquestra começou a tocar uma valsa lenta. No meio da pista, uma mulher de vestido azul girava sozinha, os olhos fixos na lua. O prefeito a chamou de Helena, sua filha. Havia algo inquietante nela,
como se dançasse com alguém invisível. Se você ainda está aqui, é porque quer saber até onde esta cidade consegue esconder o próprio medo. Então já deixa o like e se inscreve, porque o que vem agora é quando a lua se levanta e o ferro começa a sangrar. De repente, os tambores cessaram. Um uivo cortou o som. Ninguém se mexeu. E a lua, antes escondida, surgiu vermelha sobre as ruínas. A festa acabou mais cedo do que o previsto. Ninguém comentou o uivo. Apenas o prefeito, com voz forçada, disse que era o vento passando entre as ruínas. Mas eu vi a expressão da filha dele, Helena. Ela sabia que não era vento. Peguei o carro e decidi seguir pela estrada que levava às ruínas. O relógio marcava 23h57. A lua, agora cheia, parecia me acompanhar, como um farol invertido. No quilômetro 9, o mesmo ponto onde as luzes terminavam, algo cruzou a pista. Rápido demais para ser gente. Grande demais para ser animal. Pisei no freio. O carro derrapou e parou de lado. Silêncio. Só o som do motor ofegando. Então veio o cheiro. Ferro queimado, o mesmo da cruz derretida. E uma sombra, de 4, atravessou o farol. Pele espessa, pelos manchados de sangue seco e olhos. Olhos que refletiam a lua como 2 espelhos vivos. O bicho ficou de pé. 2 metros, talvez mais. As unhas batiam no asfalto, fazendo um som metálico, cadenciado. 3 toques. Eu devia acelerar, mas fiquei ali, paralisado, encarando algo que parecia me reconhecer. A criatura inclinou a cabeça e, por um segundo, vi algo impossível. Uma cruz de ferro cravada no peito. Ela avançou. O vidro rachou na primeira pancada. A segunda arrancou o limpador. A terceira foi quando o farol apagou. Acordei minutos depois, o carro tombado na ribanceira. O rádio chiava, sozinho, repetindo o mesmo trecho da missa local. O sangue protege, o sangue exige. Peguei o celular. 3 arranhões marcavam a tela. Você já sentiu que algo te observa mesmo quando está sozinho? E se o que você acha ser superstição for sua memória de algo que nunca parou de caçar? Lá fora, entre o mato, o som voltou. Um uivo longo. E ao final, 3 batidas na lataria do carro. Voltei à pousada ainda antes do amanhecer. O portão estava aberto e a porta principal entreaberta. A vela do saguão queimava sozinha, mesmo sem vento. Chamei por Dona Inês. Nenhuma resposta. Subi as escadas, cada degrau rangendo como ossos. Quando empurrei a porta do quarto dela, o cheiro de incenso e ferro me sufocou. No chão, havia um círculo desenhado com sal e símbolos gravados na madeira. No centro, o diário, aberto numa página que eu não lembrava de ter visto antes. A caligrafia era diferente, grossa, inclinada, quase animal. A fé sem sangue morre. O ferro precisa comer. Um som de respiração veio de trás do guarda-roupa. Lentamente abri a porta e lá estava Dona Inês, ajoelhada, olhos brancos, a pele cinza de cera. Falava baixo, como se rezasse em outro idioma. Eles acham que controlam o guardião, mas o guardião obedece à lua, não aos homens. Contei o que vi na estrada. Ela sorriu, sem dentes, e tocou o crucifixo pendurado em meu bolso. Este ferro não protege, doutor.
Ele pertence a ele. Quem carrega, o chama. Senti um arrepio subir pela espinha. Ela continuou, a voz agora mais firme. Quando os jesuítas chegaram, pediram proteção às tribos. Um guerreiro se ofereceu e os padres o selaram com ferro e orações. Mas o ferro era impuro, feito com o sangue dos inimigos. O que nasceu daquela noite não era homem nem santo. Era a penitência da própria fé. As janelas se abriram com o estalo. Lá fora, o sino da capela tocou 3 vezes sozinho. Dona Inês levantou a cabeça, lágrimas escorrendo pelos olhos brancos. Ele acordou e veio buscar o que falta. O chão tremeu. E vindo da mata, um uivo, tão próximo que fez as paredes vibrarem. A lua nasceu imensa sobre San Ignácio, tão vermelha que parecia ferida. Peguei o carro e fui até as ruínas, o mesmo caminho do quilômetro 9. O vento soprava quente e cada curva trazia o cheiro de ferro molhado. Quando cheguei, as luzes da cidade estavam todas apagadas. No topo da colina, o sino tocava sem parar. E diante dele, 3 silhuetas: o prefeito Ramírez, o delegado Torres e o fazendeiro Santos. O chão marcado por símbolos de sal e sangue. No centro, um corpo amarrado. Era a Dona Inês. O prefeito me viu e gritou: "Afaste-se, doutor! Não entende? O pacto exige sangue puro. É o que mantém San Ignácio viva." O delegado completou, a voz embargada: "Uma vida por cada década de paz. Foi assim desde os jesuítas." Dei um passo à frente. E quantos já morreram para manter a cidade limpa? Todos que esqueceram de rezar. Então o sino parou. E o uivo veio da mata. Alto, prolongado, cheio de raiva. A criatura surgiu entre as árvores, imensa, o peito atravessado pelo crucifixo de ferro. Os olhos brilhavam dourado, refletindo as flamas das tochas. Dona Inês abriu os olhos e, por um instante, eu vi dentro dela o mesmo brilho. Ela sussurrou: "Eu fui a primeira a rezar. Agora sou a última a pagar." O monstro avançou. O fazendeiro tentou atirar. O disparo ricocheteou no peito da besta. O delegado correu. Foi o primeiro a cair. O prefeito ajoelhou, gritando o nome do pai, do avô, dos santos. Mas não há oração quando o inferno atende. Corri até Dona Inês e cortei as cordas. O sangue escorria pelo chão, desenhando 3 linhas, as mesmas do símbolo. Ela me empurrou e gritou: "Corra, doutor, o ferro quer o sangue certo." O lobisomem se voltou para mim. Por um instante, juro que vi Tomás Valdez, o prisioneiro, dentro daqueles olhos. Como se a maldição tivesse passado a outro corpo. O sino tocou uma última vez e tudo se dissolveu num clarão branco. Acordei no hospital de Posadas 2 dias depois. O delegado e o fazendeiro estavam mortos. O prefeito Ramírez desaparecera. Dona Inês também. Disseram que um incêndio destruiu metade das ruínas naquela noite. As autoridades chamaram de ritual pagão. Mas ninguém explicou as pegadas fundas, com garras, encontradas sobre as cinzas. Deixei a Argentina no mesmo dia. Pensei em Tomás Valdez, o prisioneiro. Ao chegar em casa, descobri que ele havia sido libertado naquela madrugada. Ordem judicial por falta de provas. Ninguém sabia dizer quem assinou o documento. Voltei a trabalhar. Tentei esquecer. Mas toda vez que escrevia um novo laudo, o som voltava à cabeça.
3 batidas, lentas, precisas, como o compasso de algo que ainda respira. Semanas depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro, um pequeno crucifixo de ferro. E um bilhete, escrito com letras trêmulas. A fé protege, doutor, mas a fome nunca morre. Naquela noite, acordei às 3h03. Do lado de fora, o vento arranhava as persianas. E no reflexo da janela, entre as sombras do quintal, 2 olhos dourados me observavam. 3 batidas. Silêncio. O sino distante de San Ignácio tocando sozinho. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que o mal tem endereço. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e conta nos comentários. Você teria coragem de voltar a San Ignácio numa noite de lua cheia?